Catecismo da Igreja Católica. Voltei para fazer mais um pouco, para ler mais um pouco. Parei no 562. Os discípulos de Cristo devem se conformar com Ele até Ele se formar neles. Por isso, somos inseridos nos méritos de sua vida, com Ele configurados, com eles mortos e com eles ressuscitados, até com Ele reinemos. Seja pastor, seja mago, não se pode atingir a Deus na terra, senão ajoelhando diante da manjedoura de Belém e o adorando, escondido na fraqueza de uma criança. Por sua submissão a Maria e José, assim como por humilde trabalho durante muitos anos em Nazaré, Jesus nos dá o exemplo da santidade na vida cotidiana da família e do trabalho. Desde o início de sua vida pública, em seu batismo, Jesus é o servo, inteiramente consagrado à obra redentora que se realizará pelo batismo de sua paixão. A tentação no deserto mostra Jesus Messias humilde que triunfa sobre Satanás por sua total adesão ao desígnio de salvação querido pelo Pai. O reino dos céus foi inaugurado na terra por Cristo. Manifesta-se lucidamente aos homens na palavra, nas obras e na presença de Cristo. A Igreja é a semente e o começo deste reino. Suas chaves são confiadas a Pedro. A transfiguração de Cristo tem por finalidade fortificar a fé dos apóstolos em vista à paixão. Vou parar um pouquinho, meus irmãos, porque eu me perdi aqui um pouco. A transfiguração de Cristo tem por finalidade fortificar a fé dos apóstolos. Em vista da paixão, a subida à alta montanha. Precisando de óculos? A Ótica Virtual faz exame de vista grátis toda semana. É isso mesmo, exame de vista. Por isso que muitas vezes eu gravo dentro de casa, porque a gente vem gravar aqui fora, tem que parar toda hora para escutar a propaganda, não cortar o vídeo. A transfiguração de Cristo tem por finalidade fortificar a fé dos apóstolos em vista da paixão, a subida à alta montanha, subida para o Calvário. Cristo, cabeça da igreja, manifesta o seu corpo, contém e irradia no sacramento a esperança da glória. Jesus subiu voluntariamente a Jerusalém, embora soubesse que lá morreria de morte violenta por causa da contrição por parte dos pecadores. A entrada de Jesus em Jerusalém manifesta a vinda do reino, que o rei Messias, acolhido em sua cidade pelas crianças e pelos humildes de coração, vai realizar por meio da Páscoa de morte e ressurreição. Artigo 4. Jesus Cristo padeceu sobre Pôncio Pilato, foi crucificado, morto e sepultado. O mistério pascal da cruz e da ressurreição de Cristo está no centro da boa nova que os apóstolos e a igreja, na continuidade deles, devem anunciar ao mundo. O projeto salvador de Deus realizou uma vez por todas, pela morte redentora de seu Filho Jesus Cristo. A Igreja permanece fiel à interpretação de todas as Escrituras,
dadas pelo próprio Jesus, seja antes, seja depois de sua Páscoa. Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para enfrentar sua glória. Os sofrimentos de Jesus tomaram sua forma histórica concreta pelo fato de ele ter sido rejeitado pelos anciões, sumos sacerdotes e escribas, que o entregaram aos pagãos para zombarem dele, açoitá-lo e crucificá-lo. A fé pode, pois, tentar investigar a circunstância da morte de Jesus, transmitida fielmente nos evangelhos e iluminados por outras fontes históricas, para melhor compreender o sentido da redenção. Parágrafo 1. Jesus e Israel. Desde o início do ministério público de Jesus, fariseus e adeptos de Herodes, com sacerdotes e escribas, combinaram de matá-lo, por causa de certos atos por ele praticados: expulsão de demônios, perdão dos pecados, curas em dia de sábado, interpretação original dos preceitos da pureza da lei, familiaridade com publicanos e com pecadores públicos. Jesus pareceu a alguns mal intencionados, suspeito de possessão demoníaca. Ele é acusado de blasfêmia e de falso profetismo, crimes religiosos que a lei punia com a pena de morte sob a forma de apedrejamento. Muitos atos e palavras de Jesus constituíram, portanto, um sinal de contradição para as autoridades religiosas de Jerusalém, que o Evangelho de São João com frequência denomina os judeus, mas ainda do que para o comum do povo de Deus. Sem dúvida, suas relações com os fariseus não foram exclusivamente polêmicas. São os fariseus que o previnem do perigo que corre. Jesus elogia alguns deles, como o escriba de Marcos, e repetidas vezes come com fariseus. Jesus confirma doutrinas compartilhadas por essa elite religiosa do povo de Deus, a ressurreição dos mortos. As formas de piedade, esmola, jejum e oração. O hábito de dirigir-se a Deus como Pai, a centralidade do mandamento de Deus, do amor de Deus e ao próximo. Aos olhos de muitos em Israel, Jesus parece agir contra as instituições essenciais do povo eleito, a submissão à lei da integridade e de seus preceitos escritos para os fariseus, na interpretação da tradição oral, a centralização do Templo de Jerusalém como lugar santo em que Deus habita de forma privilegiada, a fé no Deus único, cuja glória nenhum homem pode compartilhar. Jesus é a lei. Jesus fez no começo do Sermão da Montanha uma advertência solene, na qual apresentou a lei dada por Deus no Sinai, por ocasião da primeira aliança à luz da graça da nova aliança. Não pensais que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo isso aconteça. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, nem por menor que seja, e assim ensinar aos outros, será considerado o menor no reino do céu. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus.
Eu vou ler de novo, porque eu não entendi. Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo aconteça. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos outros, será considerado o menor do reino do céu. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Entendi agora, meus irmãos. É porque é assim. Quem ensinar os mandamentos errados aos outros será considerado o menor no reino dos céus. Mas quem praticar e ensinar será considerado no reino dos céus. Ensinar os mandamentos direitos, né, meus irmãos? Jesus, o Messias de Israel. Portanto, o maior do reino dos céus tinha a obrigação de cumprir a lei, executando-a em sua integralidade até seus mínimos preceitos, segundo suas próprias palavras. Ele é o único que conseguiu cumpri-la com perfeição. Os judeus, conforme sua própria confissão, nunca conseguiram cumprir a lei em sua integridade sem violar no mínimo preceito, sem violar o mínimo preceito. Eis a razão pela qual, em cada festa anual da expiação, os filhos de Israel pedem a Deus perdão por suas transgressões da lei. Com efeito, a lei constituiu em tudo, e como recorda São Tiago, quem pretende observar a lei inteira, mas comete transgressão em um só ponto, torna-se culpado contra toda a lei. Eu vou parar, meus irmãos. Deu meu horário e vai. Eu estou com poucos minutos para poder ler, eu quero ler mais.